Muito que bem, pessoal, Caio Nascimento de volta com o vídeo base para falar sobre o Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele começa nesse final de semana, mais especificamente no sábado, dia 8. Para quem não sabe, são 20 equipes divididas em dois grupos de 10, classificam-se as 4 melhores de cada lado e depois tem quartas de final, semifinal e final. Essa primeira fase, a que é dividida em dois grupos, é só de ida. Ida e volta só em quartas, semi e final. O Santos não passou de fase nem em 2020 e nem em 2019. 2019 ficou em nono, 2020 ficou em sexto. O Santos, nesse caso, vem com uma safra bastante modificada. Vou falar sobre os jogadores relacionados, especialmente para as duas primeiras rodadas daqui a pouco. Porque os times têm até o dia 18 do 6, ou seja, até dia 18 de junho, para inscrever jogadores, para aparecer pelo menos no bid, E pode ser que algumas coisas mudem do que eu vou falar daqui para vocês em diante. Como eu disse, o Santos está no grupo B, tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Inter, Sport e Vasco. O Santos no ano passado enfrentou o Atlético Paranaense em Santos, ganhou de virada por 2-1, o Atlético Paranaense foi o vice-campeão, perdeu a final para o Fluminense, que também estava no grupo do Santos, que inclusive o Santos também enfrentou o tricolor das Laranjeiras em Santos, mas perdeu por 3-1. Também enfrenta novamente o Internacional, que foi o adversário da estreia do Santos em 2020. O Santos venceu por 3-0. Na oportunidade, esse time era treinado pelo Chip, tinha o Ângelo e o Kaique, No caso, Ângelo e Kaique hoje estão na equipe principal. Uma coisa importante que aconteceu com o Santos no Sub-17, especialmente durante o Campeonato Brasileiro. Teve dois treinadores, começou com o Chip e terminou com o Helder Campos. O time de 2021 vai ser comandado pelo Helder Campos, ou seja, ele vai prosseguir com o trabalho dele. Ele pegou do meio de outubro até o final, a reta final do campeonato, e vai começar esse campeonato. Se vai mudar, não sabemos. O Santos é uma caixinha de surpresas, Mas é isso. O Santos está num grupo, uma chave difícil, mudou algumas coisas, Não tem o São Paulo e o Flamengo, como foram rivais do campeonato de 2020. O Santos perdeu para essas duas equipes. Vai ser substituído no caso, especialmente pelo Fortaleza e pelo Sport, que o Santos não enfrentou. Vai ser um duelo difícil, vai ser um grupo difícil. A estreia, como eu disse, é fora de casa, lá no Cátio do Caju. CT muito bonito do Atlético Paranaense, mas é bom salientar que esse time do Atlético Paranaense é completamente modificado. O time que foi vice, que perdeu também para o Santos, era 2003. Desse ano, dessa edição de 2021, é de 2004 para baixo, ou 2004 para cima, dependendo do seu ponto de vista, É 04, 05 e diante. O 03, como era a maior parte dos atletas do Furacão em 2020, não estarão disponíveis. Então vai ser uma equipe bastante modificada daquela que o Santos enfrentou. Ou seja, pode ser uma surpresa, Até para o planejamento da equipe. O Fluminense, que é outra máquina de ganhar títulos do Sub-17, não vai com a sua safra, porque também era a maioria 03, Era o time, por exemplo, do Kaique Chagas, que hoje está no principal fazendo belas partidas, fez um belo gol contra o Nova Iguaçu recentemente. Então, bom salientar isso. Equipes que bateram longe, foram longe, mas que vão vir modificadas. O Corinthians tem uma promessa muito boa lá, 06, que inclusive vai fazer uma certa rivalidadezinha aí, porque o Santos também tem uma grande joia 06. Há esse debate em São Paulo, Quem tem o melhor 06, O Santos ou o Corinthians, No caso, o 06 do Corinthians é o Pedrinho, o do Santos é o Matheus Lima, que está relacionado pelo menos para essas duas primeiras partidas do Santos no Sub-17. E falando em relacionados, por enquanto a lista é João Vitor, Jair, Marcelo, Saraiva, Ian, Gerson, Alisson, Orlando, David, Felipe Campos, Pedro Amarante, Vitor Henrique, Gustavo Henrique, Isaac, Vitor Mota, Matheus Lima e Gustavo Santana, treinador Helder Campos. Importante, o Santos mesclou bastante, Tem bastante 04, bastante não, um pouquinho de 04, bastante 05 e um 06 que eu já citei previamente, o Matheus Lima. E desse time, dos jogadores que estão disponíveis, especialmente para esse início de campeonato, destaquei alguns nomes. Especialmente, vamos começar pelos mais velhos, Mais velhos, curioso falar dessa maneira. O 04, Talvez o 04 mais chamativo, até por questão de ser uma função importante, é o Alisson, 04 atacante. Ele tem 17 anos, vai fazer 17 anos, ele está na nota de corte. Ele estava no Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado, fez um gol, bonito gol inclusive, na partida inclusive contra o Atlético Paranaense, fez o gol de empate, o Santos saiu perdendo.
O gol dele foi importante porque foi um gol bonito e fala muito sobre quem é o Alisson Matheus, né? Eu acho que ele vai jogar só como Alisson. É um centroavante de área, não é tão alto, eu acho que ele tem até a fisicalidade semelhante ao do Gabriel Barbosa, né, o Gabigol. Não estou falando que vai ser igual ao Gabigol, que ele é craque igual ao Gabigol, nem nada. Estou falando que ele tem um corpo semelhante ao do Gabriel, ao Gabigol. Não é um cara alto, não é um cara tão forte, mas é um cara com ótimo domínio de bola, excelente finalização e tem bom drible. O gol, no caso de empate, o gol que ele fez, né, contra o Atlético Paranaense, denota muito isso. Ele saiu da posição de centroavante, né, ele se criou pelo lado esquerdo, driblou o marcador e chapou no canto do goleiro. Um goleiro de seleção brasileira, né, um goleiro rival, Michael. Então, importante, mostra como é que é o Alisson. Outro 04, que também é um jogador de destaque nessa equipe, é o Ian Carvalho. Ele é volante, ele é um volante interessante, até porque ele também, até para ficar mais fácil de vocês entenderem, ele tem um biotipo, né, um físico muito semelhante ao do Vitor Ian, por exemplo, que passou pelo Sub-17, Sub-15, né, tá no Sub-20 do Santos, tem treinado com a equipe principal. É um volante alto, forte, alto a gente diz, né, pela categoria dele, em comparação aos outros jogadores, aos outros garotos. Tem bom passe e, incrível, ele tem uma boa chegada, ele faz gols. Ele é um volante artilheiro, né, se a gente pode falar dessa maneira. Ele costuma fazer gols, né, ele é esse elemento surpresa. Pode ser um jogador importante, mais experiente, né, ele também participou do Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado. Outro 04, que inclusive foi titular na estreia, né, é o Gerson, lateral esquerdo, 04. Ele é um lateral que é diferente até do Fabrício, que acabou tendo mais chances no restante do campeonato. O Fabrício é mais baixo, o Gerson é mais alto, mais forte fisicamente. É um jogador que é bom em duelos, né, tanto defendendo quanto atacando. Ele, no caso, foi titular contra o Internacional na vitória por 3-0 lá em Porto Alegre. O Santos sempre estando fora de casa. Coincidência, né? Aí vamos pro 05, né? O Santos no 05 tem um jogador que eu gosto bastante, que é o Orlando Neto, ou Netinho, né? O Orlando, ele é volante, ele é 05. Ele tá aqui, né, na relação, ele tá como 8, né, camisa 8. Ele é volante, ele pode até às vezes jogar um pouquinho mais pra frente, pode ser também mais pra trás. Na base isso é importante, muitos jogadores eles não têm uma função fixa, né? Ou você é defensor, ou você é meio, ou você é ataque, né? Geralmente o atacante ele joga tanto na beirada como ofensivo, ou uma referência, né, na grande área. Isso é importante, o Santos também é adepto disso, eu gosto disso, uma coisa... até para quando sobe o profissional ele consegue desempenhar várias funções. O Orlando ele tem um bom chute de fora da área. Ele inclusive ele fez um golaço, né, um sem pulo, na derrota por 3-1 contra o Fluminense. A bola espirrou na frente dele, ele pegou de primeira no canto do goleiro. Muito bom, jogador que tem bom passe, tem uma boa dinâmica. É um jogador que eu acho que pode crescer bastante. É jovem ainda para a categoria, né? Ele tem esse ano e mais o próximo ano, 2022, para atuar na Sub-17. Então fiquem de olho no Orlando. Outro 05, ele até também não tem tanto assim, chamariz, né, como o próximo que eu vou citar, mas é um jogador muito importante para o Santos. Eu acho que talvez comece como titular, é o zagueiro Jair, ele é 05, ele é alto, ele é forte, ele é um defensor, né? Eu já vi ele fazendo às vezes de lateral direito, mas joga joga como central, é um jogador correto, um jogador que tem bom tempo de bola. Pode ser uma surpresa muito interessante, pode ser um jogador pode ser não, é um jogador com muito teto, né? Um jogador que tem muita possibilidade de crescimento dessa geração, é um 05, assim como era o Felipe Laurindo. Como assim era? Bom, infelizmente o Felipe Laurindo se machucou essa semana, teve um rompimento de ligamento, né? Rompeu o ligamento do joelho, vai ficar muito tempo parado, pelo menos 6 meses, ou seja, não joga o Campeonato Brasileiro, não joga esse ano. É uma lesão grave, uma lesão séria, o Santos tem que cuidar muito bem dele, o garoto tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter muita confiança. Acontece, infelizmente acontece, mas não é o ideal acontecer, especialmente na base, né? Que é quando o jogador ele precisa estar sempre jogando, ele precisa de minutagem, porque ele vai estar crescendo fisicamente também, então aí que você tem um acompanhamento melhor. Melhoras para o Felipe Laurindo, é uma grande promessa, fez um grande campeonato, por mais que o Santos não tenha ido muito bem. Ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado. É um ponta invertido, né? Ele é 10, mas cai pela direita, pela esquerda, desculpa. Finaliza bem, tem excelente drible, cruza muito bem. É forte fisicamente, ele é alto, né? Assim como é o Ângelo, por exemplo. O Ângelo é alto para a idade dele, para a função dele e tende a crescer mais ainda. Ele é 0,5, poderia estar jogando, né, nesse ano novamente. E ainda pode jogar em 2022, né? Então ainda é muito jovem, mas toda a força para o Felipe Laurindo nessa recuperação dele.
Então ele é um jogador que o Jair, né, no caso, ele não tem o mesmo hype, se a gente pode dizer dessa maneira, assim como tem, por exemplo, Felipe Campos, né, que também é 0,5, não confundam, né? Então Felipe Laurino com Felipe Campos, ele é um meio atacante, joga mais de atacante, mais pela beirada, ele é 0,5. Ele tá com a 10, né? Eu acho que ele vai permanecer com a 10, um jogador habilidoso, um jogador de bom domínio de bola, um jogador que cria muitas oportunidades. Ele tem ele tem um sentimento de campo, né? Ele tem noção do setor dele, ele sabe atrair a marcação, ele sabe pressionar, sabe ser agressivo. Então ele é um jogador que tem já as ferramentas. Precisa ser um pouco mais apurado, refinar um pouco mais elas. Mas é por isso, né? 0,5 numa geração de 0,4 é muito importante, vai aprender bastante. Assim como o Pedro Amarante, que é meia atacante, mais meia, é um jogador muito bem falado no Santos. É um jogador que está desde os 12 anos em Santos, né? Mas ele já jogava na escolinha dos meninos da Vila em Brasília, assim como o Ângelo é de Brasília, o Pedro Amarante também é. Chamou a atenção, veio para Santos, está com o pai, né? Mora com o pai dele em Santos. É um meia que pode chegar muito bem no ataque. Já ele com 15 anos já tinha jogado no Sub-20 e inclusive fez gol, né, no Paulista Sub-20 contra o Água Santa, um jogador que tem boa finalização, bom domínio de bola, tem bom drible. Precisa ser um pouco mais intenso sem a bola, ajudar mais sem a bola. Mas isso eu acho que ele vai aprender. No Sub-20 a gente percebeu mais isso porque a diferença física é grande. Talvez isso também tenha atrapalhado na intensidade dele. Mas no Sub-17, onde a maioria dos atletas tem o mesmo corpo que ele, a mesma altura, ele possa ganhar mais esses duelos. Inclusive é um jogador forte fisicamente para a idade dele. 15 anos, é um jogador bem interessante, jogador para ficar acompanhado de perto. Falamos de 0,4, 0,5 e tem o 0,6, que é o Matheus Lima. Tende a ser uma das principais atrações do Santos, né? Por que a gente fala tende a ser? Às vezes ele pode ser alçado, né, para um sub-20, o Santos adora fazer isso, mas ele é muito jovem, 14 anos, 0,6. Já disse, né, do Pedrinho, né, do Corinthians, mas tem, por exemplo, o Manu do Fluminense, do Flamengo, desculpa, que também é 0,6. Há muitos comentários, né, para quem gosta de futebol de base, que acompanha de futebol de base, que essa geração 0,6 pode ser até melhor que a 0,4 do Brasil, né? Que tem o Ângelo, tem o Savinho do Atlético Mineiro, tem o Kaique do Santos, tem o Matheus Nascimento do Botafogo. Essa geração 0,6 é fantástica. Matheus Lima é um dos principais jogadores do Santos já. É um meio campista também, é um meio armador. Ele fez uma partida incrível. A primeira partida dele, junto com o Ângelo, né, que eu citei do 3-0 no Atlético não, contra o Internacional em 2020. A bola gruda no pé dele, a facilidade, tem visão de jogo, tem chute, é canhoto, então ele consegue. Ele tem uma visão muito apurada de futebol. É um garoto extremamente técnico, mas ainda é muito jovem. Precisa ter paciência para ver o desenvolvimento dele. Outra coisa muito importante com relação ao Matheus Lima, ele tem um bom físico, ele é alto também. É um jogador que joga de cabeça erguida, para um jogador que é alto, isso é importante. Precisa aprender mais, né, a fugir de duelos e ganhar duelos. Precisa ser intenso, falei do Pedro Amarante, né? Precisa ser intenso sem a bola. Mesma coisa que o Matheus vai aprender com o tempo. Esses são os principais jogadores dessa geração muito interessante do Santos. É importante sempre salientar, né, a base, o grande chamariz da base é revelar jogadores para o profissional. Mas precisa ser competitivo também. Não que eles tenham a obrigação de serem campeões. Ser campeão é apenas um fato, uma coisa que acontece mesmo. Mas o time sendo competitivo, passando de fase, jogando mata-mata, é valioso para o atleta. Porque ele chega mais confiante no profissional. É fato comprovado, vários treinadores já falam sobre isso. Treinadores de base, que o jogador, claro, tem que ter a liberdade, a base ele vai ter a liberdade, ele vai poder errar, ele vai poder aprender. Mas tendo uma dose de competitividade é vital para quando chegar em situações críticas, já no sub-20 ou até no profissional, o jogador ele não tremer, o jogador ele saber a decisão que ele tem que tomar, e isso vai ser fantástico, tá? O Santos então, jogadores 0,4 até o 0,6, jogadores de 17 anos, jogadores de 14 anos. O Santos, no caso, recapitulando, estreia fora de casa, no CAT do Caju contra o Atlético Paranaense, depois contra o Sport, aí joga em Santos. Resta saber se vai ser no Úrico Mursa, ou porque o Santos chegou a mandar alguns jogos lá, ou se vai ser no CT Meninos da Vila, né? Espero que seja no CT Meninos da Vila, porque o gramado é um pouco melhor do que o Úrico Mursa. É importante salientar, né? O Santos em 2020 jogava até melhor fora de casa por conta disso. Gramado. Um gramado bom, o time joga melhor, joga mais leve. O que a gente pode falar? É até complicado falar de tática, né? Porque ela não é tão vital nesse momento.
mas o time de 2020 com o Helder Campos, que vai ser o treinador, mostrou ser um time que usa muita verticalidade, muita bola invertida, muita inversão de jogo para os pontas, para tentar desequilibrar uma jogada individual e cruzar para a área. Isso foi uma constante, às vezes dava certo, nem sempre dava certo. Então é importante ter uma variedade, sentir falta disso. Como o Santos nessa edição, como eu citei o Pedro Amarante, tem o Matheus Lima, tem o Ian que segura muito bem a bola, vai ter mais qualidade no meio campo, acho que vão ser jogadores com mais sequência no meio campo. A ausência do Laurindo, que é um extrema, né, que você precisa acioná-lo, talvez faça com que o Santos com que essa equipe não fique presa a esse estilo de jogo. Isso é bom e ruim, né, aquela famosa faca de dois gumes. Com o Laurindo seria ter o 1 contra 1, a velocidade, a finalização, mas sem ele acho que talvez abra mais espaço para os meio-campistas trabalharem mais, ou ter uma variedade maior de jogadas. Novamente, a gente deseja uma ótima recuperação para o Felipe Laurindo. O Miguel Terceiros, né, que eu falei, o boliviano, né, que está na base do Santos, que eu citei nesse último vídeo do vídeo de base, não vai poder jogar por questões legais, né? Eu expliquei isso no vídeo. Jogador estrangeiro, ele está aqui no Santos como intercambista, legalmente ele não pode jogar em competições oficiais, então só quando completar 18 anos, ou seja, em 2022, que sai ele joga pelo Santos na base. Talvez nem chegue a jogar oficialmente na base, já vá direto para o profissional, certo? Mais novidades a gente aparece por aqui, vamos falar bastante sobre o Sub-17, competição importante, esperamos que o Santos tenha uma boa reta, né? Comece bem, como começou em 2020, mas consiga se manter até o final. Grande abraço, pessoal!